Olá, meus amigos, bom dia, Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo, o guia dos filhos de Deus, venha iluminar o entendimento seu, amiga e amigo, para que caia a ficha, você entenda a palavra dele e venha, então, com prazer praticá-la. Olha só, nós falamos ontem a respeito dos descendentes de Abraão e dos filhos de Abraão. Obviamente, quando Jesus fala descendente de Abraão, estava falando do DNA de Abraão. A exemplo do rico. O rico que foi para o inferno, ele era descendente de Abraão. Mas só reconheceu Abraão como pai quando ele estava lá no inferno, aí já não adiantava mais. Ele não era filho de Abraão, quer dizer, presta atenção, descendente de Abraão é o que tem DNA de Abraão. Nasceu da carne e não nasceu do espírito. Os filhos de Abraão refere-se àqueles que viviam na fé de Abraão, não na fé em Abraão, mas na fé de Abraão, no Deus de Abraão. E era assim que Lázaro vivia, à porta daquele homem podre de rico. Quer dizer, aquele homem podre de rico pensava que a riqueza dele era um sinal evidente de que ele era de Abraão, que ele era filho de Abraão, ou melhor, filho. Mas ele era apenas descendente, porque ele cria no Deus de Abraão, mas não vivia essa crença de Abraão, não vivia a crença de Abraão. Já o pobre Lázaro, que vivia no outro extremo da vida, ele cria no Deus de Abraão, mas cria de forma prática. Como prática? O que ele fazia para que ele mostrasse que cria no Deus de Abraão? Ele estava caído, prostrado lá à beira do abismo, passando necessidade, privações, doente, enfermo da cabeça aos pés. Ele vivia confinado à desgraça, ao lado avesso da vida. Mas dentro dele, aí é que está a grandeza da fé. Dentro dele, ele trazia consigo: um dia minha vida vai mudar. Um dia tudo isso vai passar. Um dia eu vou sair desse corpo doente, enfermo, franzino, necessitado, e eu vou viver por toda a eternidade com o Deus de meu pai Abraão. Quer dizer, ele nutria uma fé que só Deus poderia ver, mais ninguém. Porque as pessoas não podiam entender a fé de Lázaro, porque ele estava do lado avesso da vida. Mas ele aguardava, esperava um dia deixar aquele corpo para estar em espírito com Deus, contrariando a doutrina dos judeus, dos fariseus. Ele contraía dentro de si aquela esperança de um dia isso tudo vai acabar, eu vou estar nos braços do meu eterno Pai, o Pai do meu pai Abraão. Aí Jesus estava falando para os judeus que criam nele, porque quando a gente crê na palavra de Deus, não é crer apenas para tomar posse das bênçãos da palavra, não. Porque isso todo mundo acontece. Os 10 leprosos foram curados.
Jesus sabia que apenas um voltaria. Os outros 9 ficaram curados, foram beneficiados, mas eles se perderam. Já o único que voltou, esse se apegou a Jesus. Então, tem muita gente dentro da igreja ou das igrejas que está vivendo exatamente isso. Tem crido no seu, digamos, pai Abraão, ou tem crido em Jesus Cristo como seu Salvador, mas crido apenas exteriormente. Eles vão na igreja, fazem suas orações, seus louvores, são ofertantes. Mais ou menos o caráter tenta, sabe, dar aquele jeitinho para se manter ali na fé. Ora, vivem no pecado um dia, no outro dia estão se confessando e, enfim, buscando a Deus, mas no outro dia, no dia seguinte, volta ao pecado outra vez. Então, esse tipo de crente se satisfaz, se conforma com esse tipo de vida, de relacionamento, porque ele pensa que pelo fato de ir na igreja, eu creio em Jesus. Quem diz? Até os demônios creem, Tiago fala isso. Até os demônios creem em Deus. E nem por isso deixam de ser demônios. O que adianta a pessoa crer em Jesus e fazer a vontade própria, e não fazer a vontade dele? O que adianta a pessoa crer em Jesus, mas não permanecer na fé, na palavra dele? Foi o que Jesus falou para os judeus, olha, os discípulos que estavam crendo nele. Se vós permanecerdes na minha palavra. Ele estava falando para os judeus que acabaram de crer nele. Olha, se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quer dizer, a verdade viria se revelar e vocês serão libertos. Mas aí, eles disseram, somos descendência de Abraão. Quer dizer, nós temos uma linhagem, nós temos um pai na fé que agradou a Deus. Quer dizer, eles criam, a fé deles estava voltada para a atitude, ou as atitudes, o caráter de Abraão, não no Deus de Abraão. Quer dizer, eles eram religiosos, praticavam a religião. Eles eram religiosos, severamente religiosos, rigorosamente religiosos. Mas eles não eram de Deus, que é o que acontece muito, mas muito mesmo, por esse mundo afora. Infelizmente, a gente ganha almas por um lado, mas o diabo, por outro, está levando as pessoas a uma sensação religiosa, a uma sensação de bem-estar, uma sensação de bem-estar espiritual. Quando estão dentro da igreja, elas se sentem bem, elas choram, elas oferecem a Deus ofertas, sacrifícios, louvores, adoração, só que tudo da boca para fora, porque da boca para dentro não tem nada daquilo, porque elas não praticam, não obedecem, não seguem a palavra de Deus. E nós seremos julgados não é pela filosofia, não é pela religiosidade, não é porque pertencemos à igreja, não é porque mandamos demônios embora, não é porque curamos os enfermos. Não, nós seremos julgados pelo nosso caráter, o caráter espiritual. Deus é espírito, e a oferta que se
que ele espera de nós tem que ser espiritual. Quer dizer, tem que ser a sua essência, a minha essência. De nada adianta eu pregar o evangelho, orar para as pessoas, aconselhar, fazer das tripas coração, mas dentro de mim existir um outro homem, uma outra fé, a fé nas coisas desse mundo. Ora, minha amiga, Deus não vê isso? Ele não vê o que há dentro de nós? Deus é espírito, Jesus falou. E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Quer dizer, importa que os seus ofertantes ofereçam ofertas espirituais, porque ele é espírito. A oferta, ela tem que trazer no seu bojo, na sua essência, a gratidão que a pessoa tem para com o Pai. Mas não é a oferta física, não é a oferta física que agrada a Deus naquele momento, por exemplo, que vai apagar os pecados que se cometem diariamente. A fornicação, mentira, engano, enfim, a malícia, a língua grande. Então, dentro das igrejas, existe muita gente que se ilude com a sua aparente fé, digamos assim. Porque elas obedecem. Do lado de fora, é fácil você obedecer a Deus. É ou não é? É fácil você dar ofertas. É fácil você tirar os dízimos, as primícias para Deus. É fácil você dizer, Jesus, eu te louvo, eu te amo. Ainda mais com música. Você coloca uma música bonita, canta um hino bonito, você mergulha naquela emoção e você sente bem, você tem aquela sensação gostosa. Mas quando você sai dali, aquela sensação gostosa deixa de ser gostosa quando você tem que enfrentar os seus acusadores, as infâmias. Você tem que enfrentar o mundo mal. Aí, se você mantiver o seu caráter espiritual e ao invés de tirar vantagens com a mentira, você prefere perder com a verdade do que ganhar com a mentira, que é o que tem acontecido. Então, muita gente vem na igreja, faz as suas ofertas, é fácil fazer isso. Agora, o caráter de ser verdadeiro, íntegro, de ter um caráter genuinamente cristão, isso é difícil. E essa é a oferta que agrada a Deus. Os judeus ali, eles diziam, nós somos descendência, mas o que eles faziam? Eles faziam cometiam toda sorte de pecados, porque Jesus realmente apontou o dedo. Por isso que Jesus falou, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda disse mais, ele disse mais, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Não adianta a pessoa professar a fé cristã e continuar servindo ao diabo, servindo ao pecado. Entende o que eu estou falando? Não adianta, porque se a pessoa vive no pecado, ela é escrava do pecado. Como que uma pessoa escrava do pecado vai conviver com Deus que é espírito, é verdade? Como que uma pessoa que se diz ter o Espírito Santo e fala em línguas, mas fala mentira também? Que é o que mais tem. Como que uma pessoa que adora a Deus com seus louvores, tem uma voz belíssima, a canção é maravilhosa, mas no espírito vive na prostituição, vive no pecado. Essa criatura é escrava do pecado. E como Jesus mesmo diz que o escravo não fica para sempre em casa, cedo ou tarde ele vai cair. E é isso que nós temos visto. Nós temos visto pastores, bispos,
pessoas que se dizem de Deus, que supostamente eram de Deus, vivendo no pecado. Por quê? Porque não nasceram do Espírito Santo. A oferta deles não serviu, pode ter servido para os outros, mas para eles não, porque eles apresentaram uma oferta contaminada de pecado, e Deus não aceita isso. Quando nós entendemos que Deus é Espírito e que, obviamente, espera que nós sejamos espirituais ao ponto de apresentarmos a nossa vida com caráter, lisura, verdade, integridade, marido de uma só mulher, mulher de um só marido, filhos que respeitam seus pais, pais que orientam seus filhos na verdade, e coisas dessa natureza. Então, isso é mais do que você chegar e falar, ó, Jesus, eu te amo, eu te louvo. Isso é fácil. Mas você viver aquilo que você diz que crê, aí, minha amiga, aí é que fica a questão se você realmente é de Deus ou não. E você sabe disso. Deixa eu beber um pouquinho d'água, por favor. A verdade, minha amiga, meu amigo, é que Deus é Espírito. E a oferta que se apresenta a Ele tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Tem que ser espiritual. Deus é Espírito, disse Jesus à mulher samaritana. E importa que os seus adoradores, quer dizer, os que o servem, os que oferecem a Ele ofertas, o façam em espírito e em verdade. Quer dizer, nada de mentira, nada de engano, nada de ilusão, nada de farisaísmo, nada de hipocrisia. A pessoa é transparente. Olha, está aqui minha vida, meu Pai. Se a pessoa é pecadora, se a pessoa está na podridão do pecado, mas ela confessa, ó, meu Deus, eu tenho errado. Eu não mereço nem estar diante de ti. Não mereço vir aqui diante do teu altar. Mas o Senhor é misericórdia, tem compaixão de mim. Quando a pessoa tem um coração assim desprovido, contrito, arrependido, então o Espírito Santo vem e recebe aquela vida como uma oferta viva no seu altar. Amanhã vamos falar mais a respeito disso, porque nós temos que desmistificar aquela teoria que a pessoa está na igreja, ela serve a Deus, canta, ora, dança, cai, roda no espírito, cai no espírito, ou fala em línguas, e pensa que isso tudo serve como oferta para Deus. Não serve, não. A oferta verdadeira, ela é aquela que carrega consigo a essência espiritual. Ela é verdadeira, ela é honesta, ela é correta, ela não vive na mentira, ela não fica falando mentira, ela não é fofoqueira. Ela é uma pessoa que carrega a imagem de Deus. A imagem de Deus é a pessoa correta, é a imagem. Veja Jesus como exemplo. Jesus é Jesus, ô bispo. Tá bom, veja Paulo, veja os discípulos que eram fiéis, leais. Você vai ver a imagem de Deus, que Deus quer que você reflita nesse mundo para que ele seja santificado na sua vida. Amanhã falaremos isso. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Aliás, hoje, como quinta-feira, nós vamos ter pastores, bispos, bem casados, casados há mais de 30 anos, esposos de uma só mulher, esposas de um só marido, íntegros, têm lutado conosco, lado a lado, em favor das pessoas, levando o evangelho. Então, eles, como exemplos, servem como testemunhas vivas
de que Jesus está vivo. Hoje à noite, a oração desses homens e mulheres de Deus por vocês, para as pessoas que estão enfrentando problemas no casamento. Deus abençoe e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Amém.